Graça e a paz sejam todos as pessoas que vão curtir esse vídeo nessa noite. Que Deus abençoe a sua família, seu lar. Você tome mais a iniciativa sobre a sua verdadeira vida e possa tomar posse daquela palavra que Jesus diz: eu vim para que você tenha a vida e vida com abundância. Agora que eu trago nesta noite totalmente da parte do Senhor Jesus Cristo, onde ele aborda 4 temas. Primeiro, os tesouros dos céus, a luz do corpo, os 2 senhores e as preocupações. Exatamente isso está tirando muita gente do sério nessa última parte que eu falei, as preocupações. Difícil é a pessoa que você encosta nela para ela não falar essa palavra. Estou tão preocupado com isso, estou preocupado com aquilo e tudo isso. Outros estão preocupados em amontoar tesouros. E outros se esquecem de que o Senhor Jesus fez dele o sal da terra, comparou ele com o sal da terra e a luz do mundo. E o terceiro é os 2 senhores. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu peço já desde já que você dê o seu like, se inscreva, compartilhe. Muitas pessoas têm muitas coisas. O Eclesiastes diz que é visto ao gozar todos os bens da sua vida, mas que não dele lhe dá paz de espírito. É só a forma de administrar que tira a paz de espírito da pessoa. Vamos iniciar aqui, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Entenda bem essa palavra, não é do missionário do Senhor. O missionário do Senhor está dando a palavra que foi lhe entregue pelo Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: não acumulem tesouro na terra, onde a traça e as ferrugem corroem, onde os ladrões cavam em roubo. Versículo 20 diz: mas ajunte um tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não cavam e nem roubam. Portanto, onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração ou a sua alma. Então, quantas pessoas deixam de ouvir a palavra porque estão juntando tesouros? E eu vou lhe dizer uma coisa: quem vive nessa situação nunca se farta do tesouro. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E às vezes, quando vai para a sepultura, o corpo dessa pessoa vai com a roupa mais simples que tem. E lá naquele túmulo, ali se acaba toda a esperança, todo esse trabalho em vão que teve.
Muitas das vezes a pessoa tem a oportunidade, Deus está chamando, quer lhe dar uma verdadeira riqueza, e a pessoa se ilude com a riqueza que é fictícia, uma riqueza mentirosa, uma riqueza muitas vezes que é adquirida com sangue inocente, através de negócios mal feitos, de vendas e compras ilícitas, constrói mansões, compra aviões, carro e ano, tudo isso, mas isso é juntar o tesouro sujo aqui da terra, que queira ou que não queira, nós manuseamos com isso. Não é porque a gente quer, mas nós pegamos nisso. Esse tempo muitas vezes passa pelas nossas mãos, muitas vezes tem sido dinheiro lavado do sangue de inocentes, na pureza de muitas jovens, na destruição de muitos lares. O dinheiro mal administrado, ele tem um poder fora de si. Talvez você venha perguntar, mas você não precisa de dinheiro, sim. Nós precisamos do dinheiro, do nosso dinheiro. Mas nós não podemos querer acumular uma riqueza que amanhã ela venha trazer para nós, nessa vida, um sofrimento terrível. E depois da morte é o lago de fogo. E o Senhor disse que devíamos juntar dinheiro com riquezas nos céus. Qual é a riqueza que nós podemos juntar nos céus? Nossos atos, as boas obras que nós fazemos, quando atendemos a uma pessoa que está em uma situação difícil. Não estou falando de dinheiro, porque muitas vezes uma palavra vale mais do que um banco todinho de dinheiro na vida da pessoa, principalmente da pessoa que tem a cobiça pelo dinheiro. Você sabia que o dinheiro, ele tem um Deus que é adorado por muitos? Mamon. E a palavra de Deus diz que não se pode idolatrar ele, porque ele bota a pessoa em situações terríveis. E aqui o segundo é a luz do corpo. A luz do corpo. A luz do corpo, sim. Jesus passou para nós quando os anjos vieram para fazer o traslado das almas daqueles que estiverem vivos, vão receber um corpo glorificado, um corpo com brilho, com luz. Sabia disso? Isso pode ser para você. Mas quem sabe que isso é verdade? Se a pessoa acredita num ser humano que jura que faz tudo e não faz nada, e por que não acreditar naquele que fez o mundo? Por que não acreditar naquele que ele disse que viu um dilúvio e ia acabar com tudo e acabou? E nós estamos nos últimos dias da história da igreja aqui na terra. Nós temos que saber realmente como é que está o nosso corpo, se ele está servindo
de farol para alguém que está perdido no mar da vida, em lugares escuros, ou se ele está como uma pessoa que vai tirar alguém do abismo. Vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 22 em diante. O Senhor Jesus fala: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, grandes trevas serão. Aqui nesse versículo primeiro, quando ele diz: os seus olhos são lâmpadas para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Um corpo cheio de luz, ele não só reflete essa claridade na pessoa, mas para muitas pessoas que precisam. Você sabe que o inimigo das nossas almas, ele detesta luz. Você sabe que todo pecado que existe, todo ele é praticado na escuridão, no lugar que não tem luz. Eu não vou denominar aqui as coisas que são feitas no escuro. Por quê? Pensando que alguém não vê. Possa até ser que alguém não veja, mas é aquele alguém que consentiu o dom da vida a você, ele está vivendo a prostituição, o roubo, o adultério e outras coisas imundas. Mas se o seu corpo, seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Por onde você passa, vai abrir um caminho novo para a pessoa que está angustiada, atormentada. Eu gosto muito da mocidade e tenho pena também da mocidade, porque é uma coisa que o diabo mais procura levar para as trevas, é a mocidade. Conduz para vários caminhos. Aí a gente descobre aquele versículo, aquela palavra que o mundo usa muito: todos os caminhos levam a Deus. Só tem um caminho que leva a Deus: Jesus. João 14,6. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é meu Pai senão por mim. Quem pega essas veredas imundas, veredas que destroem lares, destrói a vida de familiares, veredas que levam a mocidade a praticar coisas imundas. E o que eu acho mais importante isso, que o Senhor Jesus oferece uma oportunidade para que essa pessoa possa vencer as trevas. Mas para você vencer as trevas, você precisa conhecer a verdade.
Só ela que tem o poder de libertar a pessoa. Então, esses caminhos levam a Deus também, mas não queira ir a Deus como esses caminhos levam. Sabe esse caminho, sabe onde vai lá? Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, quando diz: e foram abertos uns livros, e foram aberto outro livro, do singular, que é o livro da vida. E logo em seguida diz: e toda aquela pessoa que não foi achado escrito no livro da vida, o nome dele, será jogado no lago de fogo, que fere com enxofre e fogo. E a palavra de Deus diz que quando é aberto esses livros, perante eles estavam ricos, pobres, velhos, maduros, meia-idade. E diz a palavra que eles foram julgados por aquilo. Comandantes, generais, governos, presidentes. E muita pessoa está pensando e chamando, desculpa a expressão que eu vou usar, que Deus é algum trouxa. E que a terra que nós habitamos, ela está repleta de anjos de Deus, trabalhando, fazendo coleta das nossas obras no dia a dia. Que naquele dia não vai ter desculpas, porque está escrito. E Jesus deu 3 pancadas na cara de Satanás com essa palavra: está escrito. Quando ele tentou Jesus para transformar a pedra em pães, o Senhor disse: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas pessoas querem ser grandes fazendo obras, só que em vez de fazer as obras para Deus, estão se comprometendo a fazer obras para o diabo, transformando as coisas, transformando a verdade em mentira, querendo transformar a luz em trevas, querendo transformar uma pessoa de alta personalidade em uma pessoa sem futuro, querendo transformar um lar perfeito em um lar desmantelado. É isso que o diabo tentou fazer com Jesus: transformar pedra em pão, para depois ele comer, para dizer que ele é Jesus. Jesus não tem satisfação a dar a ninguém. Agora nós temos que prestar conta a Ele, dar satisfação dos nossos atos. O Evangelho é isso. É cada dia o Senhor quer descobrir mais luzes aqui na terra, em cada um de nós. Me lembro do testemunho de um pastor amigo meu, e ele foi ministrar um culto ao ar livre, e o culto foi um culto extraordinário, cheio do poder de Deus, cheio de cura, libertação. E ele chegou em casa maravilhado, depois do culto, deitou para dormir e ficou olhando em direção aos céus e começou a falar com Deus. Eu não acredito que ninguém fala com Deus. O problema é seu, filho. Eu falo. Você pode falar. O homem foi feito para falar com Deus. Quem foi que cortou a amizade, não fala mais com Deus? Foi Deus, foi o homem? Foi Deus que cortou a relação com o homem, ou foi o homem que cortou a relação com Deus? Se você não está falando com Deus ainda, reconcilie agora. Fala com Ele. Eu não quero saber o estado que você está passando, sua vida, não.
Por isso que ele mandou o Senhor Jesus Cristo aqui para reconciliar Deus conosco. E aquele pastor ficou indagando: Senhor, esse culto tão maravilhoso. Você não sabe o que é culto, não? Culto é um grupo de pessoas reunido, louvando, manifestando o poder e a glória de Deus. Aí seria orando de olhos fechados, e ele foi, quando ele abriu os olhos, tinha um anjo muito bonito, olhos bem azuis, cabelo louro, as vestes brancas, e o pastor fez a segunda pergunta a ele: você é anjo de Deus? Ele falou só com a cabeça que sim. Você é de Deus? Falou só com a cabeça sim. O Espírito Santo bradou no ouvido do pastor: no meu reino não tem anjos mudos. E o pastor bradou em alta voz: o Senhor Jesus te repreenda, espírito do diabo. E ele disse que houve uma explosão e uma catinga de enxofre encheu todo o quarto onde ele estava. Precisa você saber essa luz que está emanando de você, de onde ela vem. A Bíblia diz que o diabo pode se transformar em anjo de luz. Ele trabalhava com Deus, era gerente das coisas de Deus. E ele, tudo que ele tinha, ele não tomou. Ele hoje está usando para acabar com as pessoas, destruir as pessoas. Então, que o teu corpo seja cheio da luz divina. Mas esse corpo só pode ser iluminado se os seus olhos forem bons. Tem muita pessoa que olha, calcula, faz o plano, faz até a planilha, se for fazer desse jeito, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. Está enganado. Está enganado. Deus vê tudo. E tudo que a pessoa só em olhar e pensar já consumou o pecado. Então espere que seus olhos sejam bons, para que seu corpo seja todo cheio de luz. Você sabia que o nosso corpo foi feito para que Deus, Jesus, o Espírito Santo, trabalhe no meio das nações através dele? Quando nós colocamos a mão em alguém, quando nós falamos de Jesus para alguém, quando nós aconselhamos alguém, o Senhor está falando através de nós e do nosso corpo. E agora eu quero falar sobre os dois senhores. Esse encontra também no capítulo 6 de Mateus, e apenas um versículo, o 24. E são palavras do Senhor Jesus Cristo. Apenas estou transmitindo a palavra do Senhor Jesus Cristo para você e para todos aqueles que estão curtindo esse canal. Aí diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Eu acho essa parte aqui
Para quem não tem Jesus, para quem está ouvindo e procurando o auxílio do Espírito Santo, uma oportunidade para servir Jesus, um dos versículos mais complicados que eu acho. Quando Jesus aqui diz: ninguém pode servir a dois senhores. É por isso que muitas das vezes é destruído muitas coisas na vida da pessoa, porque quer partir para o ímpar. O ímpar, a partir depois dos dois, do três. Aqui, quando o Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores. Quantas vezes eu, evangelizando, falando de Jesus, tenho convidado as pessoas para ir ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes eu tenho escutado a pessoa dizer: rapaz, eu não posso, trabalhei até agora, estou extasiado, não posso. Tal dia, tal dia eu também não posso, porque eu já tenho um compromisso, vou vender, vou comprar qualquer coisa, e assim vai. Aí o interessante é o seguinte: quando a pessoa age dessa maneira, ele está desafiando o próprio Deus, que é a nossa vida. O dono dela é Deus. É Ele quem disse: eu vou amanhecer o dia com vida ou não. Quanto tempo houver aqui na terra ou não, é Ele. Então, se eu quero ter um lugar seguro, eu tenho que servir ao Senhor. Você já leu o 10 mandamentos lá em Êxodo 20? Dá uma lidazinha. Aí procura no rodapé, tem a concordância, você vai aí na frente no Novo Testamento. Deus fala com isso. Assim como você quer tudo de Deus, Deus quer tudo de você. E eu tenho uma coisa: Deus não quer te explorar. Se você já chegou a algum campo que te trataram através, querendo te explorar, ou a fermentar a palavra com um texto, cuidado, você está em risco. Por isso que existe a Bíblia e existe o Espírito Santo para esclarecer a vontade do Senhor para a sua vida. E o Senhor Jesus falou claramente: ninguém pode servir a dois senhores. Aí ele diz aqui por quê? Olha, porque ou irá odiar um e amar ao outro. Você não pode ter dois amores na sua vida. É um só. Isso é na vida secular, isso é na vida amorosa, isso é na vida familiar, em todos os aspectos. Nós não podemos amar dois senhores. Existe um provérbio mundano aí, sujo, que diz: bom é isso assim dos outros, mas isso daí são laços de morte. Aí Jesus continua dizendo: ou irá a dedicar a um e desprezar o outro. Mas o Senhor Jesus fecha esse tema com essa palavra: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu dou uma passagem bem potente de falar isso. Lázaro escolheu servir a Deus, mesmo chagado, mesmo ferido,
mesmo comendo resto de comida da casa do homem muito rico. E o outro dedicou-se a amar a sua riqueza, encher a casa de mulheres, de homens sem respeito, e diz a palavra de Deus que ele dava banquete quase todos os dias. E houve um dia em que alguém chegou para ele e disse: olha, sabe aquele menino que vivia aí pedindo resto da comida dele? Morreu. E Jesus diz, foi Jesus quem disse essa palavra. 2 anjos vieram e levaram Lázaro para onde estava Abraão. Ele não foi para o céu porque ele era mendigo, ele passava fome, porque era uma pessoa miserável. Não, ele foi para o céu porque ele tomou a decisão de servir a Deus. Aí eu pergunto a você, qual é a sua decisão? Que decisão você tem feito no tocante quando escuta um apelo de Jesus? Como que Jesus precisa do ser humano? Não precisa. É o ser humano que precisa de Jesus. Prosseguindo na história dos dois, pouco tempo depois morreu aquele ricão, aquele poderoso, que encheu as suas casas de todo tipo de gente para se banquetear. E a palavra de Deus diz que quando ele deu o último suspiro, que fechou os olhos, que abriu, estava dentro do porão do inferno, queimando com o fogo do inferno em cima dele. 3 coisas, meu amigo, já falei várias vezes aqui, que quem morre sem Jesus leva, e ninguém pode tirar isso: dor, lembrança e consciência. A pessoa pode ter morrido de mal de Alzheimer, pode morrer de caduquice, mas se ele for para o inferno, lá ele vai se lembrar de tudo. O HD dele vai ser trocado pelo novinho, só para ele saber que com Deus não se brinca, e nem com a palavra de Deus se brinca. E quando ele levantou a cabeça, ele viu Lázaro lá no paraíso. Esse rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Não foi isso não. Ele não foi para o inferno porque levava muita gente para a sua casa também. Não foi isso. Ele foi para o inferno porque ele não amava a pessoa do Deus que tem o poder de levantar o homem, a mulher, o jovem, a moça, tudo, principalmente pessoa que exerce autoridade sobre nações. E ele deu um grito para Abraão, pedindo que Lázaro olhasse dele na água, tocar na língua dele, para refrescar daquela chama que ele estava atormentado. Estava sentindo dor, lembrando dor. E Abraão disse: olha, tem um abismo muito grande entre nós e vós, de sorte que os que estão aí não podem vir para cá, e os que estão aqui não podem ir para lá. E muitas vezes tem pessoas que têm uma vida que é aquela maravilha. Aí quando morre, chega o sacerdote, família chorando, e ele não tem o que dizer. Aí Deus coloca ele num bom lugar. Não, um bom lugar é a gente quem escolhe. Nem Deus escolhe, você sabia? Ele mostra os 2 lados. A escolha é pessoal. É o homem, é eu, é você, é nós que escolhemos. E ele diz: manda na casa do meu pai. Ó, a lembrança, tá vendo? Primeiro ele sentiu dor,
Depois ele se lembrou imediatamente, mas na casa do meu pai tem uns 5 irmãos, para falar deste lugar tão tremendo, para que ele não venha para cá. E Abraão disse: eles não vão escutar, não. Tem uns profetas, eles escutam. Tem uns pregadores, eles escutam. Como era no Novo Testamento, essa palavra está se cumprindo hoje. Talvez hoje Deus lhe abençoe você ter uma vida bem cumprida, abençoada por Deus, na presença de Deus. Mas como nós temos sempre validade, quem sabe? Se hoje não é o seu dia, pode ser o meu, pode ser o teu vizinho, o parente seu, tudo isso. E nós temos que ter cuidado com isso. Consciência. Ele agora tinha caído na real que estava ali porque foi irresponsável com ele mesmo. Salvação ou condenação não prejudica ninguém, prejudica a pessoa. Se você vai ser salvo, a sua salvação pode se estender a várias pessoas. Se a pessoa não é salva, também aquilo ali vai comprometer a vida de muitas pessoas. Então, nessa vida só tem 2 pessoas para você se decidir a quem quer seguir. Amar a Deus. Se você disser eu quero Deus, Ele vai dizer para você: vinde bendito meu Pai, possuí para você, né, a vida eterna que foi preparada desde o princípio do mundo. Se a pessoa disser não, eu não quero, eu não gosto dessa religião. Primeiro, Evangelho não é religião, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 10. Mas vamos supor que a pessoa diga não. Sabe qual é a palavra que ele vai escutar? Da boca do próprio Deus: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Você pode dizer: mas Deus é tão ruim assim, vai botar a pessoa? Não, ele não vai botar ninguém no inferno, não. E nem tão pouco ele leva para o céu. Ele faz um convite, e a pessoa quem decide, a pessoa quem busca, quem quer. Outra coisa, não vá confiar porque você frequenta uma organização evangélica, uma placa, um lugar que tem muita gente, coisa e tal, está garantida a sua salvação. É a sua escolha, não é o local, é a sua escolha. E por último, eu quero falar essa passagem que eu falei agora, está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 54. E a última que eu quero falar é sobre as preocupações. Como tem gente morrido de infarto por preocupação. Quantas pessoas têm tido AVC, trombose, se suicidar, acabar com a família, se desesperar no alcoolismo, nas drogas, por causa de preocupação. Porque não deu ouvido ao conselho do Senhor. A pessoa está superlotada de preocupação. Já disse: olha, compra um litro de uísque, toma aí, torneio, você se embriaga no instante, passa tudo. No outro dia volta a preocupação, a ressaca e tudo quanto não presta. E pior de tudo, a decepção. Vamos ver o que é que Jesus fala aqui em Mateus 6, 25. Isso é o próprio Jesus falando através da sua santa palavra. Por isso digo a vocês: não se preocupe com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e não é o povo mais do que a roupa. Observa as aves dos céus, que não semeia, não colhe, nem junta em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olha aqui, o Senhor fala para o ser humano tão cheio de inteligência. Tem aí o IA, é a moda desse século, sabedoria altamente. Mas eu quero que o IA diga qual é a data que Jesus vem buscar a igreja dele. Eu quero que o IA diga qual é o dia, até o dia que você vai viver. Eu quero que o IA mostre as soluções para tantos problemas governamentais do universo. Mas ele agora está fazendo, posso fazer tudo. Mas só não pode transformar o homem em uma nova criatura. E só quem pode fazer isso é o Senhor. Então não devemos andar preocupados com essas coisas. Não, de jeito nenhum. Aí pulando aqui para o versículo 24, olha o que é que o Senhor diz que é que espera a pessoa. Portanto, não se preocupe com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Está vendo? Mal. Quem pensava que esses 4 anos o Brasil ia ser um paraíso, né? O IA nem descobriu isso. Nem descobriu porque as nações estão se acabando em guerra, rumor de guerra. Eles não falaram nada disso, mas Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Desde que o homem deu lugar ao inimigo de Deus, ele tem pago um preço alto. Então, prezado amigo, prezado ouvinte, você que está me dando prazer de assistir esse trabalho desta noite, olha isso aqui, esses 4 conselhos. Tesouro. Sabe quando você guardar o seu tesouro? Olhe para o seu corpo, ele pode ser uma luz resplandecente para nações, para a sua família, para tantas pessoas. Cuidado para não estar escolhendo caminhos mais fáceis. O caminho mais fácil é João 14,6. Jesus explicou para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E por último, é as preocupações. Você está vendo, cada dia que você olha no espelho, parece assim que você envelheceu 10 anos na sua vida. Você não tem mais aquela cabeleira que penteava, fazia charme para a menina, tão velho, acabado, murcho, chupado. É preocupação. É preocupação com o dinheiro, preocupação com a fazenda, preocupação com o bem, preocupação com tudo. Se preocupe com a sua alma, meu filho, que é ela que vai viver eternamente. Salva ou não salva. Mas meus votos juntamente com a igreja, que a sua alma seja salva. Que a sua alma tenha um encontro glorioso com o Senhor. Amém? Esta é a palavra que o Senhor me deu para passar para você nesta noite. Que Jesus te abençoe e te guarde. Eu vou pedir, compartilhe o máximo que você puder. Você está trabalhando juntamente conosco para o reino de Deus. Receba um abraço no missionário do Senhor. Pai do Senhor.